Olá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha, faça um comentário, porque assim o YouTube entende que você está interagindo com os nossos vídeos e vai estar compartilhando os nossos vídeos e atualizando para que você receba sempre uma palavra de bênção, fortalecendo a tua fé, renovando a tua esperança e avivando o seu amor. E eu tenho certeza que esses vídeos serão de bênção não somente para você e sua família, mas também a todos quantos aqueles que você compartilhar. Você já ouviu falar sobre o Tribunal de Cristo? Sim, a palavra de Deus fala sobre o Tribunal de Cristo, onde todos nós iremos comparecer e prestaremos conta das nossas obras, daquilo que nós temos feito e realizado na presença de Deus, aonde receberemos galardões e a bênção do Senhor. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o Tribunal de Cristo? Romanos, capítulo 14, versículo 9 ao 12, diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Daqui Paulo está descrevendo que a morte e a ressurreição de Cristo não está somente ligado com a salvação, a redenção e a nossa comunhão com Deus e a entrada no seu reino eterno, mas também todos nós iremos prestar contas diante de Cristo. E essa prestação de contas nos dá um sentimento de humildade e temor para não julgarmos o nosso próximo nem desprezarmos o nosso próximo. Tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, na casa de Deus, ele se considera o juiz. Ele julga as pessoas pelas suas obras, pelos seus atos, pela sua aparência, pela sua vestimenta, mas ele se esquece que todos nós vamos prestar conta diante de Deus e Deus vai nos julgar. Deus vai avaliar as nossas obras, os nossos feitos. Então, como que isso vai acontecer? Eu vou dar aqui alguns textos bíblicos que depois você pode ver com mais paciência e meditar. Primeiramente, a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. A trombeta vai soar e o Senhor vai dar ordem e o Espírito Santo vai arrebatar a igreja ao encontrar com o Senhor nas alturas. E esse encontro com Cristo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 14 ao 18, onde todos podem ver ali que é uma revelação que Paulo recebe da palavra do Senhor sobre a primeira ressurreição, o arrebatamento e encontrar com o Senhor nas alturas. Quando nós chegarmos diante do Senhor, no arrebatamento, encontrarmos com Ele, está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 6 diz assim: por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presente, quer ausente, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Então nós devemos nos esforçar, nos dedicar para nos santificar, nos purificar, ser obediente à palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus, porque diante do tribunal de Cristo nós vamos prestar conta do que tivermos feito por meio do corpo. Se fomos glutão, se fomos desmanzelados, se fomos relaxados, esse templo que é a morada e a habitação do Espírito Santo, que é o nosso corpo, nós vamos prestar conta diante de Deus do que nós fizemos com Ele, com a nossa boca, com os nossos olhos, com o nosso ouvido, com a nossa mente. Todo o nosso corpo é algo que Deus nos confiou como mordomia e nós vamos prestar conta. O que você tem colocado e alimentado a sua mente? O que você tem ouvido? O que você tem falado? Aonde você tem andado? O que você tem feito com as tuas mãos? Um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e não vai ser uma pessoa como eu que vai fazer uma pergunta, mas vai ser o próprio Cristo e Ele vai cobrar de nós o que nós fizemos pelo meio do corpo. Por isso, nós devemos andar com humildade, temor, obediência a Deus, para que o fruto do Espírito se manifeste em nossas vidas, para que o Espírito Santo
transforme as nossas vidas à imagem e semelhança do Filho de Deus, de glória em glória. E para que nós venhamos andar segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que naquele dia sejamos agradáveis ao Senhor e recebamos o louvor diante da presença de Deus. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 3, que as nossas obras, elas também vão ser julgadas diante do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa ou galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Você está vendo? As nossas obras, se elas são feitas na direção do Espírito, na comunhão com Deus, segundo a palavra de Deus, na vontade de Deus, é ouro, prata e pedras preciosas. Mas a gente faz segundo as nossas vontades, nossos pensamentos e nossas axiologias, será madeira, feno e palha. E nós vamos prestar conta. E naquele dia, os olhos do Senhor, que são como chamas de fogo, vai olhar para nós. E naquele olhar do Senhor, o fogo vai queimar. Se for ouro, prata e pedras preciosas, o fogo faz brilhar mais, purifica mais, resplandece mais, receberá recompensa e galardão. Mas se for madeira, feno e palha, se queimará instantaneamente. Seremos salvos sim, mas não teremos recompensa e galardão. Por isso que os pastores, os ungidos de Deus, a igreja sempre fala: sede obediente, santifique, se purifique, ande na direção do Espírito, na comunhão com Deus. Porque eles estão preocupados, não que você seja somente um crente exemplar e que tem um bom testemunho aqui na terra, mas que quando você for arrebatado e chegar diante do tribunal de Cristo, você receba um galardão, seja honrado e abençoado por Deus, esteja na presença de Deus. E ali nós vamos receber coroas. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, fala de uma coroa incorruptível que nós vamos receber. Se nós nos esforçarmos, nos dedicarmos e esmurrarmos o nosso corpo espiritualmente, negarmos nossos prazeres, receberemos uma coroa incorruptível. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus promete uma coroa de vida. Quer dizer, uma coroa de uma vida preciosa, uma vida gloriosa, maravilhosa, além da vida eterna. E nós vemos também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4, fala sobre a coroa de glória que os obreiros, os ungidos, os homens de Deus, humildes, submissos à vontade de Deus, que anda na direção do Espírito de Deus e que apacenta a igreja, que instrui a igreja, exemplo a igreja, vai receber naquele dia. Também fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, sobre a coroa da justiça, que o Senhor está preparado para aqueles que amam a sua vinda. Então nós temos uma coroa incorruptível, uma coroa de vida, uma coroa de glória e uma coroa de justiça preparada para nós no tribunal de Cristo. Olha que fato glorioso e maravilhoso. Após sermos julgados no tribunal de Cristo, recebermos as coroas e o nosso galardão, a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo de número 19, algo glorioso que vai acontecer conosco, que eu gostaria até de ler para você, que fala sobre as bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia: louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos que o temem, pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Depois de sermos julgados no tribunal de Cristo, recebemos as coroas de glória
as coroas, os galardões. Entraremos na bodas do Cordeiro, vestidos de linho finíssimos, que são as nossas obras feitas segundo a vontade de Deus, que Efésios 2:10 diz, que são preparadas por Deus de antemão para andarmos nela, e ali celebraremos a ceia com o Senhor, festejaremos com o Senhor durante 7 anos, enquanto aqui nessa terra haverá 7 anos de tribulação e adversidade. Após as bodas do Cordeiro, você pode ver que vai vir a volta do Senhor com a sua igreja glorificada, transformada, galardoada e abençoada. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi os céus abertos, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diadema. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo, está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetros de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Você vai estar vestido de linho finíssimo, acompanhando o Senhor, vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória, para estabelecer o reino milenar, para manifestar a glória do Senhor e a justiça. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 em diante, mas eu vou ler somente o versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na sua mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Louvado seja Deus, esse reino glorioso e precioso que em breve virá e manifestará a sua glória. Por isso, meu caro amigo que está vendo, ande na presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo, obedeça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, seja fiel, conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, zele pelo seu corpo, seja conduzido pelo Senhor na santidade e na pureza. Sabe por quê? Há galardão, há recompensa, há uma boda se preparando nas regiões celestiais, há um reino glorioso que vai se manifestar, na qual a glória de Deus vai encher os céus e a terra, e você viverá para todo sempre, glorificado, abençoado e coroado pelo Senhor. Vale a pena ser fiel na palavra de Deus. E para terminar, eu quero ler aqui um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 4, e aí eu quero usar essas palavras para que você venha meditar. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 3 ao 5, diz assim: Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você entendeu aqui? Deus vai dar o louvor à sua vida. Por isso, não seja alguém que é criterioso, julgador, alguém que discrimina, que despreza o outro porque é fraco, porque tem vaidade ou porque faz isso ou aquilo. Seja humilde, seja exemplo, seja cheio do Espírito Santo, ande na presença de Deus, porque de Deus você vai receber o louvor, como diz esse texto para terminar. Por isso, arrependa-se, creia no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Esteja preparado, a trombeta vai soar, seremos arrebatados, estaremos no tribunal de Cristo, onde seremos julgados pelo Senhor. Depois entraremos na bodas do Cordeiro, festejaremos com o Cordeiro, com o Filho de Deus na sua glória durante 7 anos, e aqui na terra 7 anos de juízo. Depois os céus vai se abrir, Jesus vai voltar com grande poder e glória, e nós acompanharemos ele, sentaremos em trono e reinaremos com ele no seu reino glorioso que ele está preparando para aqueles que são fiéis, que temem a Deus e que querem viver para sempre na presença de Deus pelo poder e a virtude do Evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.